Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Aqui, creio que vocês vão compreender também aquilo que o Senhor vai estar falando conosco aqui. Amém? Irmãos, eu quero pedir que tu abra comigo em Romanos 12. Eu quero concluir esse capítulo. Eu já falei 2 vezes durante o mês de novembro. Nós queremos ler todo ele para pegarmos um pouquinho todo o entendimento. De novo, recapitular um pouquinho. Romanos capítulo 12. É no capítulo 12 que o Senhor começa a trazer, que Paulo traz até o 11, normalmente, se lermos com atenção, ele está mostrando tudo o que Cristo fez por nós, alicerçando bem isso, e aqui a partir do 12 ele começa a trazer para nós aquilo que também nós devemos fazer em relação àquilo que nós recebemos de Cristo. Amém? Todos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui. Irmãos, eu creio que ela é bem autoexplicativa, esse texto, assim. E eu quero recapitular um pouquinho, rapidamente, o que eu falei das outras vezes, de primeiro, nosso relacionamento com Deus. Né? O convite, o apelo de Paulo para que nós nos entregue totalmente corpo, alma, espírito a Deus, né? Para a gente não se amoldar com as paixões, com a maneira que o mundo vive, mas de nós sermos transformados à imagem e à semelhança de Cristo. E experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Fala no capítulo 1 e 2. Depois, no versículo 3, no versículo 1 e 2, no 3, ele começa falando de entendermos o relacionamento com nós mesmos, né? De não pensar mais do que convém. E também nem a menos daquilo que nós somos em Cristo. Não, nem superioridade, nem também, né, se achar menos, mas aquilo que nós somos em Cristo. E ele diz assim, ó, cada um ande segundo a medida da fé que recebeu. Né? Equilíbrio, moderação. E ali ele fala também, continua, né, no versículo 4 em diante, dizendo que nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros, afirmando, como em muitos lugares da palavra, Paulo principalmente afirma isso, quem somos? Nós somos corpo de Cristo e somos membros uns dos outros. E que os dons que Deus dá para cada filho seu é para cooperar, para servir no corpo de Cristo. Resumindo, basicamente, até aqui, então, eu tenho falado. Eu quero continuar, irmãos, agora no versículo 9 em diante, que ele fala mais diretamente, como vimos na leitura, do relacionamento, né, como nos devemos se portar com os irmãos e com os inimigos. Embora o cristão provavelmente diga, né, eu creio, eu não tenho inimigo, mas há pessoas que realmente batalham contra nós, batalham contra você, discordam de você, né? E às vezes elas realmente se acham como inimigo, combate a igreja, combate o corpo de Cristo. Então, no relacionamento com os irmãos, eu creio ele começa falando aqui de o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Não seja fingido, não seja falar uma coisa e na prática fazer outra. Porque a hipocrisia ela vem da raiz, né, lá do grego de ator, de representar. O que é o ator? Um ator é aquele que pega a fala de alguém. E é interessante, né, que se a gente não estiver assistindo, estiver só ouvindo, você pode pensar que é a outra pessoa. Porque ele imita a voz daquela pessoa. Ele se veste como outra pessoa. Né? Às vezes põe uma peruca, põe bigode, ou tira, ou faz, de qualquer forma que ele represente aquela pessoa que ele tá fazendo. Então, ele tenta atuar de maneira que ele fique parecido. E isso vem dessa origem, hipocrisia. Alguém que representa aquilo que não é. Se nós olharmos, vocês lembram que foi muito forte, mas quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, aqui está falando, o amor seja sem hipocrisia. Jesus disse, vocês são os hipócritas. Por que Jesus disse isso? Porque eles representavam algo que eles não estavam vivendo, que eles não eram. Um papel, eles faziam um papel, mas na prática eles não faziam isso. Eles tinham uma aparência de homens santos. Eles tinham uma aparência de homem piedoso, de homens que ofertavam, né? De homens que jejuavam. Eles traziam nas suas vestes, tentavam representar essa autoridade, essa santidade. E Jesus disse, vocês são como uma sepultura. Né? Por dentro, a gente vai no cemitério aí, né? Quando vai, e vê ali os túmulos de mármore, bonitos. Mas por dentro, ele diz, é imundícia. Por dentro, chega o tempo que os bichinhos vão comer ali. Né? Não é bonito olhar por dentro. O máximo que vai achar é uma ossada. Ele diz, vocês são assim. Olha, vamos dizer assim, a sinceridade de Jesus, acertando o coração daqueles homens. Ele diz, vocês colocam um fardo tão pesado para os outros carregar, mas vocês não movem um dedo para levar. Então, eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas. Jesus está dizendo, o amor que nós devemos ter um pelos outros não deve ser assim. Não é para ser assim. Se você diz que ama alguém, então que realmente ama alguém. Né?
Se você diz, de repente, você é uma bênção, não pode ir lá por dentro dizendo, mas um cara é um mala, né? Alguém que está ali. Não é isso com o cristão. Mas essa roupa ficou linda em ti, mas lá dentro não é isso que pensa. Quando nós falamos aquilo que não está sentindo no coração, nós estamos distorcendo, nós estamos dando uma capa, é hipocrisia. É hipocrisia. Se não acha bonito, não fala que é bonito. Não precisa. Se não quer dizer então a verdade, não diga nada, se não é necessário. Mas quando se diz a verdade, o que é que se torna? Nós estamos sendo sinceros. É isso que diz o amor seja sem hipocrisia. Quer dizer, ele está dizendo, seja sincero. Tinha um termo que eles usavam muito no Oriente, e a palavra sincero, ela vem do latim, né? Sincera, porque eles faziam muito vaso lá e ainda fazem. E no fazer o vaso, oleiro, às vezes alguns vasos saíam rachados, saíam com rachaduras. E o cara, para não perder o vaso, o que ele fazia muitas vezes? Ele preenchia com cera. Dava um toquezinho e o cliente levava o vaso. Mas com o tempo, passava uma água ali, quando ia limpando, a cera ia saindo e a rachadura aparecia. Então, daí que vem o termo sincero, sem cera. Aí muitos chegavam e já diziam que conhecia a prática. Eu quero um vaso, mas sem cera. Sem cera. Não é para esconder a rachadura. Na verdade, eu nem quero com a rachadura. Eu quero comprar um que esteja bom. Com isso, irmãos, eu creio que o que a palavra está nos dizendo, que o nosso amor deve ser assim, sem cera. Sincero. Mesmo que apareçam as rachaduras, né, que existem às vezes na nossa vida, mas é isso. Sem hipocrisia, sincero, sem representação, sem estar representando aquilo que nós não somos. Então, Paulo está dizendo, o amor seja sem hipocrisia, seja sincero. O amor da igreja seja sincero. Que sabemos disso, que possamos, com graça de Deus, dizer a verdade e receber a verdade na nossa vida. Isso é amor sincero. Falar a verdade, às vezes, precisa amar muito, muito, muito. Agora, para dizer, para atuar, não precisa amar. Mas então eu creio que é isso que Paulo está dizendo, para todos nós. Eu gosto muito, assim, que 1 João 3,18, ele diz assim, e eu acho que ele expressa também nesse sentido, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso eu entendo, com sinceridade e com atitudes. Amor sincero. Amor na prática, né? Praticar a palavra, isso que nós vimos na introdução. Amém, irmãos? Ele diz, detestai o mal apegando-se ao bem. Lá no Salmo, já o salmista, no 97:10, ele dizia, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Eu creio que um dos critérios aqui, porque é muito amplo isso aqui, é a gente buscar sempre o discernimento. Para a gente, às vezes, não detestar o que não deveria ser detestado e deixar de acolher aquilo que deveria ser acolhido. Eu creio que não é uma tarefa fácil isso. Nós precisamos, não é natural que a gente vê isso. Nós precisamos de discernimento. Às vezes tem coisa que tem uma aparência de muito bom, não é bom. E tem umas coisas que às vezes no nosso olho assim parece, aquilo é bom. Não é bom. Então, diria nesse aspecto, irmão, busquemos a Deus com calma, para saber separar. Realmente não amar o mal, né? Detestar, repelir, na verdade, a palavra certa. Aquilo que é mal, eu não fico tocando. Mas também cuidar para não deixar de acolher aquilo que é bom, pensando que é mal. Ele continua, amai-vos cordialmente uns aos outros, no 10. Esse amor cordial aqui, ele está falando de uma raiz lá de storge.
que ela não é basicamente usada quase no Novo Testamento, mas se entende que esse amor cordial é o amor família, é o amor de sangue, é o amor que um pai, um filho, uma mãe, né? É o amor, a afeição, o amor assim que são laços de sangue. E quando ele fala do amor fraternal, ele está falando do amor, né, Filadelfia, que é o amor de irmãos. E quando ele junta os dois, assim, cordialmente, fraternalmente, eu creio que o Paulo está dizendo assim, ó, vocês se amem, a igreja, os irmãos se amem como a família se ama. Pai, filho, irmãos. Porque quem de nós, né? Nosso filho é o nosso filho, né, irmãos? Não é passar a mão na cabeça, mas os nossos filhos não aprontam? Você deixa de amar porque ele aprontou? Porque ele errou? Porque ele pecou? Não. São nossos filhos. Ou alguém tem um filho nota 10 aí? Se tem, irmão, é um anjo. Provavelmente ele não nasceu de Adão daí. Porque se ele nasceu de Adão, ele tem problemas. Como cada um de nós temos. Então, os irmãos também, quando falham conosco, quando a gente falha com os irmãos, amar cordialmente, fraternalmente. Não estou falando aqui de amar o pecado, o erro do irmão. Amar ele. Ser ombro para se recuperar, né? Amar cordialmente, fraternalmente. A gente não deixa de amar o filho, ou o pai, ou a mãe, porque ele errou. A gente não deixa de acolher na nossa casa porque ele errou. Ele é filho, sempre vai ser filho. Então, para os irmãos também, eu creio que é o que essa palavra está trazendo para nós aqui também. E ele diz, referindo-vos em honra. Né? O que é honra? É dar a preferência. É dar a vez para aquele que está do nosso lado. E não dar a vez pensando assim, mas eu deixar ele na frente, mas sabe, eu mesmo é que queria estar lá. Não é com esse coração. Eu sempre, quando olho esse texto, eu lembro daquela história que os antigos contavam, né, que 2 amigos, então, estavam à mesa e tinha 2 bifes para eles pegar para o almoço, um grande e um pequeno. Aí ficaram se olhando, um foi e pegou o grande. Aí o outro disse, mas tu pegou o grande. Daí eu disse, sim, eu peguei. Qual é que tu ia pegar? Eu ia pegar o pequeno. Pois é, justamente isso, tu ia pegar o pequeno. Então, eu já me antecipei e peguei o grande. Não é assim. Preferir em honra é dar o outro, sabe? É abrir mão de nós e dar preferência para o outro. Não é pegar porque eu acho que o outro ia fazer. Não. Eu abro mão daquilo que é meu direito, daquilo que eu tenho, digamos, uma primazia de fazer para honrar o irmão. Né? Se eu estou num lugar melhor, às vezes, num lugar, né, até aqui na igreja, às vezes pode estar mais frio num lugar, mais quente no outro. Às vezes tu olha para alguém e diz, irmão, quer sentar aqui? Né? Tá atento. Outros lugares também, em várias coisas, preferir em honra. É isso aí. No 11 diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse remisso aí traz a ideia, o contexto de ser lerdo, de ser lento, de ser devagar, de ser apático, desanimado. Hoje já tem umas nuvens de manhã lá, não dá para ir. Vai chover. Ou se não tem nuvem, vai ficar quente demais. Essa semana foi tão puxada, irmão, não vou conseguir ir. Não tem como ir. E nesse aspecto tem um ditado que, infelizmente, eu diria até, mas ele há muitos dias, se você quer que alguém faça alguma coisa, não pede para um desocupado. Pede para aquele que vai, porque ele vai. Ele carrega mais uma coisa. Não estou dizendo que isso é o certo, irmão. O certo é todos ombrear junto para não ser uma carga pesada para ninguém. Isso é o corpo.
O certo é não sobrecarregar uma perna, um braço. O certo é todo o corpo reagir junto. Então ele está dizendo aqui, ó, eu creio que o Paulo está dizendo, sejam fervorosos de espírito, estejam prontos para servir o Senhor, estejam cheios de alegria para servir o Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, é uma oportunidade. Enquanto se a gente entender que fazer alguma coisa, seja aqui no culto, seja lá no teu bairro, seja no lugar, para o Senhor for um peso, não entendemos. Não estou dizendo que é achar coisa fácil, não. Não é fácil, sabe? Mas o Senhor nos capacita. Uma vez que nós colocamos à disposição, o Senhor nos capacita. Mas isso é alegria. Então é isso que quer dizer, seja fervoroso, seja cheio de alegria. Eu queria que tu guardasse isso no coração. As oportunidades vêm, irmãos, para todos nós, para servir o Senhor. Sejam fervorosos de espírito, estejam prontos, estejam animados. Porque não há algo mais precioso do que servir o Senhor. À medida que nós entendemos. Não é porque é muito tarde da noite, não é porque é muito cedo, muito frio, muito quente. É o Senhor, é a oportunidade que nós temos de servir o Senhor. Então, sede fervorosos de espírito, regozijai-vos na esperança. Às vezes esperar é difícil, né? Às vezes tu espera, muitos esperam, eu também já passei por isso, né? Tu fica ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Eu trabalhei 11 anos numa empresa e tu fica esperando, às vezes, aquele aumento. Não aquele que o sindicato dá, aquele básico. Um aumentinho maior, né? E fica ali esperando uma promoçãozinha. Muitos aí que são mãe e pais, ou que não são, mas oram muitos anos para ser pai ou mãe, às vezes têm tentado, não consegue, né? Esperando a bênção de Deus. Às vezes até a medicina diz que não é possível, e ficam esperando. E quantos milagres têm visto, têm acontecido. Às vezes a gente vê testemunho de pessoas que estão orando anos por um filho, por uma filha, por um parente, por um amigo, para que ele ou volte para Cristo ou entregue sua vida a Cristo. Mas aqui ele está dizendo, tenham alegria na esperança. E talvez esse é o ponto aqui. Porque às vezes a gente não acontece, a gente se entristece. Ele está dizendo, alegrai-vos na esperança. Olhem para lá, ainda não veio, mas vai vir. Alegrai-vos na esperança. E a nossa esperança maior, sempre, ela não pode ser trocada, não pode ser medida, é a glória, irmãos. É um dia Jesus vai vir nessa terra, vai reinar, e nós vamos estar junto com Ele. Amém? Essa esperança tem que estar viva, latente na nossa mente. Nós temos que acordar com essa esperança, dormir com essa esperança. Viver a nossa vida aqui na terra, não esquecendo desse fato, dessa esperança. Sede pacientes na tribulação. Nada de pavio curto, como se diz. Sabe, às vezes muitas dificuldades, muitos problemas, às vezes vêm incomodando, vêm de alguma maneira nos esmagando, né? A tribulação vem, ele diz, tenha paciência. Confie no Senhor. João escreve, João 16:33 diz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, eu venci. E vocês estão em mim. Vocês vencerão também. Amém? Bom ânimo. A tribulação, ela é passageira. Ela não vem para ficar. Na oração perseverante. Irmãos, está orando um dia, continua. Está jejuando uma semana, continua. Está orando um ano, continua. Orar sempre na oração. Sempre, sempre. Constante. Sempre. Falar com Deus. Abrir o coração para o Senhor. Falar com Ele. Contar como se sente. Você pode dizer, mas Deus já sabe. Sim, mas Ele
Ele precisa que nós falamos. Ele deseja que nós falamos. Nunca desista, então, perseverança na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. No 13. Irmãos, tem alguém na igreja desempregado, tem alguém doente, né? A gente tem que estar de olho e se colocar à disposição, sabe? Seja alimento, seja comprar remédio, seja gás, seja luz. É uma época que o irmão está precisando de ajuda. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo, né? Cristão, além do coração aberto, ele precisa ter o bolso aberto. Não combina com o cristão, como aqueles ditados, ser um pão duro, mão de vaca. Eu sei que são os linguajares, mas é uns linguajares que a gente entende, que a maioria do povo entende. É uma bênção, irmãos. Eu creio que quem tem experimentado sabe. Tem muitas palavras de Deus, eu quero citar algumas aqui. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Pura perda. A palavra está cheia e diz: quem semeia, colhe. Quando você dá uma oferta para alguém sem esperar nada em troca, não é barganha. Nós simplesmente estamos cumprindo uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Provérbios 19, 17 também diz assim: quem dá ao pobre, a Deus empresta, e este lhe paga o benefício. Que precioso. Quem dá ao pobre, a Deus empresta, e este lhe paga o benefício. Quer dizer, aquele que está precisando, aquele que está necessitado. Uma coisa eu tenho plena certeza também: Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Não fica devendo. E a palavra está dizendo que ele lhe paga o benefício. Porque aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro é servir a Cristo, é ser semelhantes a Ele, nós vamos olhar com compaixão para cada necessidade que tiver ao nosso redor. Vamos poder resolver tudo? Não. Mas vamos resolver aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós podemos cooperar. Isso nós podemos fazer. E eu diria assim, se você não aprendeu, não teve oportunidade, não entendeu, e hoje está entendendo a bênção que é a generosidade, o acolher aquele que necessita. Comece, irmão. Olhe ao teu redor. Né? Não é só aqui dentro da igreja. Pode ser o teu vizinho, pode ser alguém até mais distante. A verdade é que se nós abrirmos o nosso coração para isso, Deus vai trazer as pessoas. Não há dúvida. E não é o não dá porque não pode porque não dá. Então, a gente é chamado a atender as necessidades dos santos. Outra coisa que ele fala compartilhar necessidade, praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Essa palavra aqui, na verdade, ela era acolher o estrangeiro. Era diferente para nós hoje, mas ela serve para nós hoje. Por quê? Porque Paulo era um cara que experimentava muito viajar, levar a palavra. E tinha muitos irmãos naquela época viajando por todos os lugares, levando a boa nova do Evangelho. E o que é que ocorria? Não tinha pousada como hoje, não tinha hotéis como hoje. E muitos não tinham dinheiro como se tem hoje até. Então, Paulo sabia bem na pele o que significava isso.
A importância de acolher os irmãos. Não era acolher uma pessoa que tu conhece, que tu deseja que vai na tua casa, que também é legal e é bênção, mas ele está falando de alguém até que tu não conhecia, né? De abrir a tua casa para alguém que tu não conhecia, olhando para o Senhor, servindo aquele irmão. Abraão, eu creio que foi Abraão, Hebreus 13:2 diz assim, ó, não negligenceis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Eu creio que foi Abraão. Essa palavra está citando que quando chegou lá, que ele viu aqueles 3 seres, ou 3 homens que ele estava vendo, 2 anjos do Senhor, ele já logo se prostra diante deles, ó, não passe de mim. E ele vai ali e já manda lá preparar o bezerro, e já traz coalhada e tudo mais, e pães, e serve ali. Hospitalidade. Hospitalidade, ter o desejo. Porque, irmãos, quase todos nós trabalhamos muito para construir uma casa. E é uma benção. Eu posso dizer assim que a gente experimentou nesses anos muitas bênçãos. Assim. A gente sempre gostou, nossos filhos cresceram vendo isso, de hospedar pessoas. Né? Tu não vai ter, às vezes, 1 quarto, 2 quartos sobrando. Alguém vai ceder o quarto. E nunca foi problema para os nossos filhos ceder o quarto. Para alguns, até nós cedemos nosso quarto. E isso foi uma benção. Eles, creio que aprenderam com isso e hoje eles podem ser hospitaleiros também, porque viveram na prática isso. Então, nós somos chamados a acolher as pessoas. Agora, tu trabalha muito, tem uma casa bonita, compra uns móveis legal, um sofá de uma cor clarinha, um tapete também. Mas, de repente, mas se vem uma criançada aqui em casa, como é que fica? Né? Eles pegam um sorvete, um picolé, e já passa no sofá e aquilo tudo. A pergunta é, irmão, você tem uma casa para te servir ou você se torna um escravo da tua casa? Você acaba fazendo da tua casa e dos teus móveis um ídolo. Claro que é legal uma casa limpa, claro que é bênção, né? E dá trabalho. Mas, às vezes, se quer tanto ter alguma coisa assim. E se deixa de ser hospitaleiro porque coisas bem pequenas. Ou por achar que a casa também é muito humilde. Mas a minha casa não dá. Irmãos, ninguém vai na tua casa ou na minha casa para ver se a casa é bonita ou é feia. As pessoas vêm porque nos amam, vêm por causa de nós. Vêm porque somos irmãos. Se sente agradecida pelo aquilo que nós ofertamos, né? Expusemos. Então, é um convite muito forte da parte de Paulo de sermos hospitaleiros. Vamos andar um pouquinho mais rápido. Então, abençoar e não amaldiçoar. Então, se alguém faz a coisa contra, abençoa. Se alguém amaldiçoa, abençoa. Se alguém persegue você, abençoa. Isso, irmãos, é parte da graça de Deus na nossa vida. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Estar junto, estar presente. Nesses tempos, infelizmente, às vezes, parece que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Parece, talvez é parte do orgulho, o irmão recebeu uma bênção e tá feliz, e está pulando de alegria. E às vezes, pois é. É hora de se alegrar, que legal, cara, de coração. Eu estou junto contigo. E pode me convidar para o churrasco que eu vou. Entende, irmão? De ter essa alegria de ver a bênção que o outro recebeu. Claro que na hora triste, na hora difícil, está lá. Chorar, orar junto. Na hora de alegria também. Chorar e se alegrar. Estão no mesmo patamar. Talvez alguém diz, eu contei para os irmãos ali o que me ocorreu. Ninguém disse nada. Sabe? Porque a gente parece que dá alguma coisa que está em nós que temos mais aquela ideia. Não, quando morreu alguém, quando está muito ruim, quando perdeu alguma coisa, então eu estou ali. Sim, é para estar, a palavra está dizendo. Chorar, está junto. Mas quando acontece a bênção, quando o irmão conta algo, não importa o tamanho que é, você está alegre, nos alegramos com ele também. Amém?
E aqui vem a harmonia, agora tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Né? Paulo já tinha escrito para os Filipenses 2:2, ele diz, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu entendo assim, irmãos, resumindo um pouco aqui, tipo, você me ama, eu também te amo. Você cuida de mim, eu também coopero para cuidar de ti. Você me abençoa, eu também te abençoo. Você me serve, muitas vezes eu também procuro te servir. Ter o mesmo sentimento, os mesmos objetivos. Claro que é muito amplo, podia ir bem mais longe. Mas eu creio que esse sentimento é isso que Cristo deseja para a sua igreja. Amar, ser amado, né? Cuidar, ser cuidado, abençoar, ser abençoado, servir, ser servido. E ele passa então por relacionamento com os inimigos. Nós não devemos retaliar, em hipótese alguma, irmão. Não retaliar. Sabe? Não dar o troco. Fez o mal, vou tratar com o mal. Ou fico esperando, vai ver. Um dia vai chegar a minha vez de chegar naquele cara. E vou dizer para ele o que ele me fez. Não. Olha o exemplo de José. Lembra de José? O cara foi vendido pelos irmãos ciumentos lá dele, venderam como escravo. Uns 17 anos, passou por dificuldades, tudo mais. E quando os irmãos daí, então ele se mostra para os irmãos, tudo aquilo lá, e dá para perceber no texto que a preocupação deles é, nossa, o que o José vai fazer conosco agora? O que é que vai ser? E ele já foi tirando a carga deles, assim, não, irmãos, foi Deus que preparou isso. Tu imagina o alívio dos caras. Foi Deus que me mandou na frente. Havia um propósito. Sabe? Foi tirando a carga, ele não tinha mais isso no coração. Ele não queria retaliar. E o que ele fez, além de tudo? Ele deu as melhores terras do Egito para eles. Ele deu o que tinha de melhor. Claro, o nosso exemplo máximo é Jesus, vai lá na cruz, morre, se coloca no nosso lugar, pagando a nossa dívida. E as últimas palavras lá dele também, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Alguém que está matando, está massacrando. Assim o Estevão teve uma atitude muito semelhante a Cristo, apedrejado, porque falava a palavra, porque essa palavra incomodava, falava e trazia essa palavra para eles. E a hora que ele está quase morrendo, ele diz também, não impute a eles esse pecado. Isso é graça de Deus. Isso é não dar o troco, isso é amar, é compaixão, é pagar o mal com o bem. Então não retalie, irmão, não dê o troco. No 18 ele fala de não criar conflitos, né? Se depender de vós, tede paz com todos. Não seja um encrenqueiro. Às vezes vale a pena sofrer o dano. Às vezes um sonha encrenqueiro e ainda incentiva outros a ser encrenqueiro. Eu creio que a exceção da paz, irmãos, que a gente não pode negociar, é sacrificar a justiça de Deus, a verdade de Deus em nome da paz. Isso eu acho que é inegociável. Né? Se a gente não vai depender disso para ter paz, não devemos fazer. Mas no mais, o que depender só de nós, assim, de nosso orgulho, precisamos ceder. Não se vingar. A vingança pertence ao Senhor. Gosto muito do texto que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta. Se nós quisermos nos vingar, é uma apropriação indébita, porque só Deus pode fazer isso. Ele está dizendo na palavra dele. Paulo deixa muito claro isso em 2 Timóteo 4,14, ele deixa um exemplo, ele diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor dará
apaga segundo as suas obras. Isso é com o Senhor. O cara me aprontou muitos males, mas isso pertence ao Senhor. Fala de não guardar mágoa, pelo contrário, né? Perdoar. Se o inimigo tiver fome, além de não guardar mágoa dele, te fez algo, dá comida para ele. Se tiver sede, dá de beber. Você vai abençoando, vai suprindo, mesmo o inimigo. E eu creio que isso, irmãos, leva a pessoa a refletir. O que é que esse cara, essa mulher, esse jovem tem? Olha tudo que eu fiz e ele continua me servindo. O que é que tem na vida dele? Isso vai despertar e vai abrir uma porta para o Espírito Santo ministrar sobre a vida dele. Ele vai ver a vida de Cristo em nós, se fizermos isso, irmãos. Isso é um desafio, mas é o que Paulo está dizendo para nós. Ele encerra: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Não é praticando o mal que vencemos, tem que ter na nossa cabeça, é fazendo o bem que vencemos o mal. Se forçar a andar uma milha, como os soldados romanos às vezes faziam, te oferece para carregar as mochilas mais outra milha, né? Se bater de um lado, em vez de dar de voltas, do outro ainda não foi batido. Irmãos, isso só pode ocorrer se a vida de Cristo estiver transbordando em nós. Se nós deixarmos sermos tomados pelo amor e pela graça de Deus. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa reflexão para nós, olharmos para essa palavra, então, e se com a nossa vida transformada, a semelhança de Cristo, se esses pontos aqui são visíveis na prática da nossa vida, né? Porque eu creio, irmãos, que há uma graça tão poderosa, dinâmica em nós, que nos capacita a viver essas virtudes. São as virtudes de Cristo em nós. Amém? Que Deus dê graça a cada um de nós para cada dia nós andarmos mais um passo, né? Nós praticarmos essas virtudes com alegria, com espírito fervoroso, borbulhando na nossa vida, né? Porque esse é o propósito de Deus para nós, cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Amém, irmãos? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.